César Pereira, Flamengo segue invicto e sem sofrer gols com o Tite nessa temporada. Flamengo sofreu só um gol na temporada inteira, que foi com o time todo de garotos e sem o Tite no banco. Com o Tite no banco de reservas, o Flamengo está invicto. São, vamos lá, 10 jogos, 7 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. 80% de aproveitamento. 20 gols marcados. Esse gol sofrido não dá para contar, porque não foi com o Tite. Agora, melhor defesa entre os times da Série A. Venceu 5 jogos seguidos pela primeira vez desde agosto de 2022. E o Tite não estava comandando, como a gente disse, quando o Flamengo sofreu esse gol. Muita gente diz, contém a euforia porque é só o campeonato carioca. Claro, em termos eu concordo, mas a gente tem que apontar que o Flamengo jogou todos os clássicos já. Jogou contra Botafogo, Vasco e o Fluminense, que estava com o time misto, não estava com o time reserva, não. Muitos titulares estavam jogando e é o atual campeão da Libertadores. E o Flamengo, Mauro, que, na minha opinião, no ano passado, era um pardieiro a zaga do Flamengo. Era uma bagunça a zaga do Flamengo. Era um gol mais ridículo do que o outro, sofrido pela zaga do Flamengo. O que esperar desse Flamengo pelo que você vem vendo do Tite? E outra, você acha exagero ou acha pertinente a comparação com o Jorge Jesus? Porque ele já tem um aproveitamento superior ao do Jorge Jesus no começo de trabalho. Comparação... É isso, mas Jorge Jesus chegou com Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Claro, não dá para comparar. O Jorge Jesus chegou e pegou as competições mais difíceis. Acho até que o próprio Tite jamais faria essa comparação, porque ele sabe muito bem que há uma diferença muito grande entre os desafios que aparecem para ele e que apareceram para o português quando chegou ao Flamengo em 2019. A única coisa que tem próxima aí são os números, mas em cenários muito diferentes. O que pode se esperar é o que já está acontecendo. O time é um time seguro, toma poucos gols, né? Na verdade, nem tomou gol, na verdade, como você frisou, o gol único que o Flamengo sofreu no campeonato foi do time sub-23. O Tite estava lá nos Estados Unidos, né? Então o time não toma gol e o time está melhorando. Se você for observar contra o Vasco, teve 2 oportunidades que o Léo Pereira salvou quase em cima da linha. Aí contra o Botafogo, teve chance com o Tisquinho e teve chance com o Júnior Santos, de dentro da área. O Fluminense não teve chance. Foram 2 chutes, um do Alisson, com braço de falta, não é chance criada, assim, trabalhada, é uma falta, né? O goleiro defendeu. E no segundo tempo, o chute do Alexander, que o Rossi também defendeu em 2 tempos, que não foram, assim, claríssimas chances de gol. O Fluminense, o Cano não conseguiu ter uma oportunidade do jogo. O Cano nem foi visto no jogo. Entrou o Joe Kennedy e não aconteceu nada. Então, esse time do Flamengo já é um time que demonstra que, assim, dá poucas oportunidades aos adversários. Vinha apresentando aquele velho problema das muitas chances criadas e perdidas nos jogos contra os pequenos. Mas no domingo até não criou tanto, mas foi efetivo, né? Quando criou, aproveitou, venceu o jogo jogando melhor. Havia uma pressão, obviamente, maior em cima do Flamengo. O Fluminense está preocupado com a Recopa. O Fluminense tem títulos conquistados, ou seja, está no momento bom. O Flamengo os jogadores do Flamengo que estão sob cobrança. Eles é que têm a obrigação de apresentar alguma coisa. Porque o Tite chegou no final do ano, o De La Cruz é novo no clube, o Vinha está chegando agora, mas os outros não. Todos participaram dessa pataquada que foi a temporada passada. Eles estavam em campo. Foram eles que tomaram de 4-0, 3-0, 4-1, né? Maringá, empate com o Nublense, derrota para o Alcas. Foi com esse pessoal, esses jogadores aí. E alguns que foram embora. Então, eles devem. Então, acho que eles entraram mais pressionados a apresentar um bom futebol. E o time está evoluindo. Não vai ser o time como o Jorge Jesus, que o Tite é o Tite, o Jorge Jesus é o Jorge Jesus. Mas eu acho que pode ser um time muito competitivo. Talvez tão competitivo quanto era o do Jorge Jesus, só que de uma outra maneira, de uma outra forma. Que não significa um time defensivo, nada disso. Tanto que o time tem muitos gols, né? Tem uma média de 2 gols por jogo, um pouco mais até, se você contar só os jogos do time principal mesmo, né? E o Pedro tem 1 gol por jogo. 9 gols em 9 jogos. No Carioca, 7 gols nos 7 jogos. Só faz gol um time pequeno. Mentira. Pesquisa os gols. Domingo fez no Fluminense. Ano passado fez no Palmeiras. Fez no Corinthians quando o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. Na final o gol foi nele. Fez no Atlético Paranaense de bicicleta. Foi artilheiro da Libertadores. Mas o Gabigol fez o gol do título. Sim, tira os gols do Pedro, vê se tem final. Não tem final, né? Você tira os gols do Pedro. Mas o Gabigol ajudou. Sim, ajudou. Mas o Pedro fez o gol. O Pedro faz gols. Faz gols.
Aliás, ele faz muitos gols. Fez 35 ano passado, tem 9 em 9 jogos. E é um jogador que eu acho que ele ainda pode melhorar algumas questões em campo. E me parece que ele agora está bem. Ano passado estava com aquele mimimi, reserva, está insatisfeito. Teve o soco também. Fora a questão do soco, ele se recusou. O soco, antes do soco, tem um erro dele também. Que ele teria se recusado a continuar o aquecimento. O que gerou a reação indesculpável e injustificável do Pablo que o agrediu, correto? O preparador do Sampaoli. Mas ele cometeu esse erro. Depois não se apresentou no dia, não deu satisfação, podia ter ligado, olha, eu estou muito chateado, tomei um soco na cara, porra, não estou legal, vou ficar hoje aqui, tudo bem. Ele não aparece, o Flamengo até o puniu, né? Enfim, ele teve umas escorregadas, mas me parece que agora ele está bem melhor. Não só porque vai ter filho e tal, vai ter gêmeos. Gêmeos agora. A mulher está grávida e tal, está feliz da vida. A reação dele depois das vaias no jogo do Boa Vista, eu acho que foi bem diferente do que era no passado. E ele falou ainda, né? Ele foi na zona mista. Foi ali, tá tranquilo, não, tudo bem e tal. Acho que tá. Porque essa é uma coisa muito clara, assim. Cara, em que time o Pedro jogaria hoje no Brasil? YouTube Music. Acho que todos. Em que time ele não seria o seu trovante titular? Para pensar. Ele jogaria em todos. Todos. É. Se ele fosse o Fluminense, ele e o Cano, como é que ia ser? Ia jogar os dois, como é que ia ser? Isso é uma briga, né? E ele é bem mais novo que o Cano. O Cano tem 35, ele tem 26. Ele tem uma diferença de 9 anos. Quer dizer, um jogador que ainda pode evoluir, ele pode melhorar alguns aspectos do jogo. O Tite o levou para a Copa do Mundo, que evidencia que ele gosta do jogador. Então, assim, eu acho que assim, a fase é bem interessante. O De La Cruz já está mostrando quem ele é, né? E é importante entender. O De La Cruz não vai aparecer em estatísticas de gols e de assistências. Ele é um cara que ele faz o jogo fluir. E o segundo gol é bem isso. Ele vai buscar a bola lá no meio campo, quase no campo de defesa. Aí ele parte com ela, tem 3 jogadores para cercá-lo. Ele encontra uma solução, sai da marcação, aí já clareia tudo. Quando ele sai, o Arrascaeta recebe bola livre. Aí toca de calcanhar, Pedro de calcanhar, o gol do Cebolinha. E tudo começa com o De La Cruz. Ele é esse cara. Ele talvez não apareça com assistências, com gols, como outros aparecem, mas ele é o cara que faz o time funcionar. E ele jogando mais solto ali sem o Gerson, ele já está se encontrando. É isso que eu ia falar, Mauro. O Gerson perde a vaga? Porque agora ele está jogando na posição dele, né, o De La Cruz? Assim, eu acho que o De La Cruz tem várias posições que ele pode jogar. Mas o primeiro posicionamento do time do Flamengo, onde ele rendeu mais, foi esse. Eu acho que a questão é o seguinte. A gente está falando agora de uma fase do campeonato que é um jogo por semana só do estadual. Então, todo jogo é o mesmo time. A partir de abril, daqui a pouco mais de um mês, muda completamente. Você vai ter o início da Libertadores, o Brasileiro e os jogos da Copa do Brasil para os times que estão na Libertadores. Aí é quarta, domingo, sábado, terça, quinta, aquela coisa. Jogo no meio de semana e fim de semana. Então, você vai ter que ter jogadores. Vai ter jogo que não vai jogar o Arrascaeta, vai ter jogo que não vai jogar o De La Cruz, vai ter jogo que vai voltar o Gerson, vai jogar o Gerson. E eles vão se revezar. Eu acho que o Gerson pode fazer o lado direito, disputar a posição ali com o Cebolinha, não, com o Luiz Araújo, com quem mais se propõe a jogar por ali. E ele talvez ficar mais solto ali como homem de meio campo com mais liberdade. Eu acho que a tendência, imagina, é o Tite não mais amarrá-lo. Amarrá-lo é força de expressão, tá? A ponta, a margem do campo. Porque está vendo que ele rende ali. E o Gerson talvez encontrar outro posicionamento. E, eventualmente, não vai jogar o Arrascaeta. Vai ter um jogo que o Arrascaeta vai ser preservado. Pode jogar o Gerson, o De La Cruz e o Pulga. Pode ser um tripé de meio campo também. O Gerson pode jogar mais à frente. O Gerson pode fazer outras funções. Ele e o Gerson são caras versáteis. E eu vejo assim, é um começo de entendimento desses jogadores. Eles dois e os demais. E pode significar algo muito interessante à medida que esses caras se entrosem. E eu discordo de quem vinha dizendo que o Gerson veio jogando mal. O Gerson fez no ano passado várias partidas ruins, às vezes até bem indolentes. Mas eu acho que esse ano está diferente. Eu tenho visto, vinha vendo até ele se afastar por uma questão de saúde, vai fazer uma cirurgia, inclusive, né? Ficar 2 meses fora, problema renal. Infecção urinária, né? Eu vi o Gerson mais participativo, desarmando mais, participando mais do jogo, ao contrário do que apareceu em jogos do ano passado. Então... Qual seria o time titular hoje, Mauro? Hoje é o que jogou domingo. Então o Gerson... Não. O Gerson voltando. Porque eu vejo um Gerson aí perdendo espaço no time titularíssimo pro De La Cruz. Aí depende. Eu acho que no lado direito ali, no lado do Luiz Araújo, eu acho que tem espaço ali para uma discussão. Ele, o Gerson, ou até o Bruno Henrique entrando e o Cebolinha indo para a direita, como foi domingo. Domingo ele colocou o Cebolinha na direita e deixou o Bruno na esquerda. É outra possibilidade que ele tem. Eu acho que o lado do Luiz Araújo ali não o vejo como um titular intocável. O Cebolinha acho que está firme, Pedro está firme, Luiz Araújo é aquele cara que sujeito a disputar a posição. Poderia entrar o Gerson ali no lugar dele. Pode entrar o Gerson, pode entrar até o Bruno Henrique na direita ou na esquerda com o Cebolinha para a direita, como foi no domingo. Ele fez o gol jogando pela direita, Cebolinha. Em outros jogos também ele foi deslocado para lá. Acho que o Tite ali já está fazendo meio que uma experiência de
Se ele entender que o Cebolinha pode ser um ponta que atua dos dois lados, com bom desempenho, ele ganha ali um coringa bem interessante. Que aí ele pode ter o Bruno Henrique no habitat dele, que é o lado esquerdo, o Luiz Araújo e o Cebolinha ficar de um lado ou do outro. E até ter troca, movimentação e tudo mais, né? Então, assim, ainda é um período de testes. Mas eu entendo que quando o Gerson estiver bem e ele entrosado, jogando com o De La Cruz, com o Pulga... E outra coisa, o Gerson retém a bola, o De La Cruz dá mais dinamismo ao jogo, sim. Mas é bom você ter jogadores de estilos diferentes, né? Tem hora que você tem que acelerar o jogo, tem hora que você tem que cadenciar o jogo. O Gerson é um cara que prende bem a bola, segura, cadencia, às vezes é necessário. Você está jogando fora de casa, está ganhando de 1-0. Quando você quer esfriar o adversário, você faz o quê? Você acelera o jogo? Não, você cadencia o jogo. O Gerson tem essa característica. Eu sei que o Tite tem ótimos jogadores nas mãos. O Ayrton Lucas voltou a jogar bem. Coincidência ou não, né? Tem uma sombra imensa agora do Vinha, que jogou bem. O Varela jogou bem domingo. Uma boa partida, porque o Fluminense ele concentra vários jogadores do lado do campo e tenta fazer sempre a superioridade, né? A bola está aqui, ele põe vários jogadores aqui. E os laterais iam sofrer bastante ali, porque os jogos eram jogadas muito pelos lados. Eu acho que tanto o Ayrton quanto o Varela foram bem. O Varela defensivamente foi muito bem. O Fluminense tentou jogar pelo lado dele, não aconteceu nada demais. Eu acho que é uma questão de... é um processo, o time está em andamento. É a cara do Tite isso aí, é o time do Tite. É o time do Tite. O time que vai sofrer pouco e que deve crescer na criação de jogadas e aproveitamento de jogadas ofensivas, acho que no decorrer da temporada. Parecido com o que aconteceu em 2015. Em 2015, com um elenco que não era tão farto e com seríssimos problemas financeiros no clube. De salário atrasado e tudo mais, e foi um time excelente, que ganhou o campeonato. É uma das melhores médias, né, de ponto da história do Brasileirão de pontos, é daquele Corinthians 2015. E agora está num lugar que não atrasa salário, recebe bons jogadores, vai receber gente no meio do ano, certamente vai ter mais contratações na janela de junho, deve receber mais um ou outro jogador. Quer dizer, pô, uma situação... Pode chegar o Léo Ortiz ainda. Hoje tem o jogo do Bragantino, né? Foi 0-0 lá com Águilas Douradas. Então, assim, se o Bragantino avançar, é um cenário. Se o Bragantino acontecer uma zebra, a gente não sabe o que vai rolar. Ele sai da Libertadores, né? E, a gente tem essa situação da comparação Tite e Jorge Jesus. Eu concordo com o Mauro, não tem como. É a mesma coisa que o mano a mano, pô. Olha aí. Cara a cara. Olha aí. E, várias pessoas falam como estão gostando das suas reações no mano a mano. Sabia? É mesmo? É verdade. Agora, o Emílio do Pânico falou comigo ontem no elevador. Ele é genial quando você pergunta pro Mauro César do mano a mano. Ele falou, ele é muito bom pro debate. Eu falei, maravilhoso. Maravilhoso. Até porque não tem graça sem eu levar fora do Mauro César Pereira. Não, mas eu não dei fora em você. Apenas eu disse que eu penso do cara a cara do mano a mano. Por uma questão de honestidade. Para o Emílio ainda usou uma frase. Ele falou, é muito bom que ele fala, isso não serve pra nada. Não serve. Eu acho que o Bruno concorda comigo. Embora o Bruno participe. O Bruno é um cara mais educado. Ele responde. Mas eu já não sou tão assim. Dois times. Não é dizer que o time vai ganhar por causa disso. Mas é legal. Você compara ponta direita com volante, faz as comparações. Aí é o Bruninho que me salva sempre, porque aí às vezes eu me perco. Tem times que jogam diferente um do outro, aí fica mais difícil. Agora, essa comparação do Tite, né, com o Jorge Jesus, claro, o Tite já gera uma euforia no torcedor do Flamengo que nenhum treinador conquistou aí recentemente. Seus olhos começam a brilhar. Nenhum. E aí... quer comparar, mas não dá pra comparar, porque ele tem aí já... Pô, quantos jogos ele tem pro estadual, Mauro? 7? O Tite? Com ele. São 7. 7 jogos do Tite em estadual. E aí a comparação é pelos os primeiros 20 jogos. Pô, então, o Jorge Jesus pegou Copa do Brasil, que ele foi eliminado, ele pegou Libertadores e Brasileiro. Não dá pra fazer essa comparação, não só pelo meu amor por Jorge Jesus, mas porque é sacanagem você pegar o nível dos adversários do Campeonato Carioca com o nível dos adversários que o Jorge Jesus pegou no Brasileirão e na Libertadores. Agora, só o fato de já ter essa comparação já alimenta a euforia que não foi feita por mim. Se exclui. Estou me excluindo. Está na pauta, tô vendo. Já alimenta a euforia do torcedor rubro-negro. Pastor que fez. E aí a gente tem... Pastor. Tite superando o aproveitamento do Jorge Jesus nos primeiros 20 jogos. O atual treinador tem esse melhor aproveitamento. Se o Flamengo do Tite não encanta tanto ainda quanto o Jorge Jesus, os números estão jogando a favor. E, é claro, é o que a gente fala sempre,
ele ganha tranquilidade para trabalhar. Lógico. A partir do momento que ele está ganhando, a partir do momento que ele está com os números impressionantes, a torcida não incomoda, ele barra o Gabigol sem ser vaiado. Não tenha dúvida que se o Tite tivesse barrado o Gabigol estando mal, Lógico. nossa, ia estar um pesadelo pro Tite. E eu ontem, Mauro, eu até acho legal você ouvir isso, que eu fiz o Reis da Resenha com o Leandro Castan, né? A gente entrevistou o Leandro Castan, zagueiro, e ele foi lançado pelo Tite como titular do Corinthians. E a gente perguntou dessa situação pro Castan. A gente vai exibir ainda na TV Jovem Pan, aqui no YouTube. Ele disse, o Tite, ele vai pregar pelo coletivo sempre. É isso aí. E não tenha dúvida, ele ganhou o grupo com essa situação do Gabigol. Sim. Ele falou. Porque ele tá mostrando ali que é o coletivo, que não vai ter alguém que vai mandar no grupo. E ele tem certeza, ele falou, eu tenho certeza que ele não vai perder o grupo. Eu nunca vi o Tite perder o grupo, ele é muito bom para grupo. Ou seja, ele chega cheio de moral. 14 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Isso desde que ele chegou. 37 gols marcados, 11 sofridos, 73,3% de aproveitamento. Asmar, você estava em Paris nesses últimos dias, na semana passada, então eu Eu estava exatamente... em Paris? Em Paris, você não estava Que na Paris, sexta-feira? irmão? Eu Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então, pessoal, essa aqui foram nossas informações, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Trouxemos esse corte aí, né, da Jovem Pan, onde o Flamengo de 2019, né? O Flamengo de 2019, será que o Tite vai conseguir fazer esse feito com o Flamengo agora em 2024? Comenta aí e deixa a sua opinião, né? O que vale ressaltar é que o Flamengo está com uma defesa muito boa, né? Uma defesa aí, né? Que não tá tomando tantos gols, né? Não tá tomando gols fácil, né? Como tava acontecendo em 2023 no Campeonato Brasileiro e em outras competições, né? Onde o Flamengo tomava gols aí, bolas, né? Que dava pro goleiro defender, o Flamengo acabava tomando gols. Beleza, rapaziada? Então não dê mais nisso aí, espero que vocês tenham gostado. Essa aqui foi mais uma notícia aqui do nosso canal Mengão News Oficial. Se você não é inscrito, tem um botão vermelho aí com o nome inscreva-se, rapaziada. Tem um botãozinho aí com o nome inscreva-se, então é importante que vocês inscrevam-se no canal, deixem o seu like, ativem o sininho de notificações. Se Deus permitir, amanhã voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.